Então, professor Carlos, a palavra é sua. Ok, boa noite, então, pessoal. Muito prazer em estar com vocês. Até ontem, eu estava na Bahia. Eu sou filho de baianos. Minha mãe faleceu há muitos anos atrás. E meu pai, depois de 70 anos, ele está com 91 anos de idade agora, depois de 70 anos de São Paulo, ele resolveu voltar às origens. E às origens da Conquista, numa região chamada Barra do Mel, perto de um pequeno município chamado Caetanos. E ele fica também algum tempo em Vitória da Conquista para fazer acompanhamento médico. Meu pai, ele é um assíduo, né, frequentador do geriatra dele lá. Ele tem um controle da saúde muito boa. Então ele fica um tempo para fazer exames, acompanhar também. Minha mãe faleceu há muitos anos, ele casou com uma outra baiana. E aí eles estão agora lá em Vitória da Conquista. Eu estava em Vitória da... Passei 4 meses, né, desde janeiro, quase 4 meses, indo para a roça e ficando um pouquinho em Vitória da Conquista. E ontem eu vim, hoje de manhã, cheguei aqui de volta a São Paulo. E eu acho assim, bem interessante de estar dando essa contribuição com vocês agora, né, na Bahia. Eu acho que eu tenho uma dívida, né, também das minhas origens, né? Então é um prazer estar falando com vocês. Estou tentando emplacar alguns projetos relacionados com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Bahia, um programa, também escrever um projeto para submeter ao CNPq, de capacitar professores de escolas de campo, uma realidade do campo, que são professores que trabalham com séries multisseriadas, né? Um desafio, um único professor tem que dar de alunos, né, de diferentes idades e de diferentes níveis de escolaridade, né? E o tema desse ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. Aliás, eu lanço para você, minha professora, o desafio, né, Elenilda, de vocês levarem também aí né, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Inclusive, fiquem atentos ao CNPq, que ele abre um edital, existe a possibilidade de dotação de verba. E em 2016, eu levei o nome do NASP São Paulo para esse programa do CNPq. A gente recebe na dotação de verba também uma separação, a gente tem que separar a verba do orçamento para ir para Brasília para apresentar o projeto. E foi muito interessante que aquele ano o tema era Ciência Alimentando o Brasil, e aí eu fiz divulgação do Guia Alimentar para a População Brasileira, um guia que foi implantado pelo Ministério da Saúde em 2014, que até então os nutricionistas, né, os médicos especialistas em nutrição, os nutrólogos, eles utilizavam um guia americano para 2014, Guia Alimentar para a População Brasileira, e divulguei isso usando uma técnica que é chamada slideshow, que são quadrinhos, né? E que passam dentro, né? A gente colocou isso dentro nas TVs instaladas dentro de metrô, ônibus municipais aqui em São Paulo, elevadores de condomínios residenciais e comerciais e de terminais rodoviários. Então, o slideshow, você tem a imagem e um texto, né? E em 20 segundos você tem que transmitir uma informação, né? Então, você tem pouco tempo, que é o tempo de duração de uma propaganda dentro desse nicho, né, que é a comunicação nos metrôs e nos ônibus, e a gente fez essa divulgação do Guia Alimentar para a População Brasileira. E quando eu estive lá em Brasília, as pessoas se surpreendiam, porque perante as grandes universidades, o NASP não representa não, muita coisa perante as grandes universidades públicas do Brasil, e o pessoal se admirava de ter uma instituição tão pequena quanto a nossa, né, sendo representada lá. Vocês estão me ouvindo? Congelou a imagem de vocês aí. Sim, professor, estamos ouvindo. A sua também congelou, mas estamos ouvindo.
Eu falei um monte de coisas. Quando a imagem, vocês acham que vocês não me ouviram, né? Falou novamente? Não. Ouvimos Estão me tudo, ouvindo? ouvimos tudo. Ih, caramba. Ah, vocês ouviram? Tá bom, porque a imagem congelou aí. Vocês ouviram eu falando, então, contando a história, né, da experiência lá com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Ciência Alimentando o Brasil. Ouviram bem, né? Ouviram lá? Beleza. Então, ainda sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2018, eu também um pouco maior, né, naquele ano, e a gente trabalhou com o tema da semana, que era redução das desigualdades na ciência, né? E aí a gente trabalhou com a temática da presença das mulheres no campo científico e a contribuição dos negros para o avanço da ciência no Brasil. E aí foi muito legal. A gente teve uma verba maior, mas não muito grande assim, né? E aí eu contratei a agência de comunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP para fazer uma propaganda, né? Um comercial para rodar em rede nacional, na Record News. A gente fez um contrato também com a Record News. E eu escrevi o roteiro desse comercial e falei para os estudantes, desafiei os estudantes, né? Eles têm uma agência de comunicação. Falei, olha, o roteiro está aqui, o conteúdo, mas a gente não tem verba para pagar ator. Eu quero que vocês capacitem aí, treinem pesquisadores. Um pesquisador, um homem negro ou uma mulher negra, né? Um pesquisador negro e uma mulher pesquisadora. E aí eles conseguiram um professor de química, um doutor, um pesquisador, que coordenava um laboratório de química lá na USP, e aí a propaganda doutoranda. Para mim que está travando, gente? Nós, pesquisadores negros, ainda somos poucos, mas junte-se a nós. E a gente divulgou também como? Tinha travado, mas voltou. É só para mim que está com estabilidade, gente? Para Tinha mim, travado aqui também, a mas imagem de você está travada. Eu vou tentar congelar a minha aqui. Vou tentar tirar a câmera para ver se melhora, que de vez em quando trava. E eu também não sei se eu estou falando sozinho, porque eu não estou vendo vocês, tá, a imagem de vocês ou não está sem imagem ou está travada. Mas estão me ouvindo? Vamos Vocês estão me fazer ouvindo? assim, nesse momento, eu sei que tem muita gente chegando, tem gente chegando aí, mas aproveitar esse momento de estabilidade, vamos abrir todo mundo as câmeras, só para tirar uma foto, aí depois a gente... Pode ser, professor? Desculpa aí interromper. Tudo bem. Então, vamos aí todos abrir as câmeras Tudo bem. para a gente tirar aquela foto bonita, aquela selfie aqui, aquele print. Olha aí, ó. E, nossa, olha, esse Eu povo não é estou muito vendo bonito. ninguém, só estou vendo você, Anselmo, e agora começou a abrir. Fagner, Cauã, Narlin, estou vendo uma parede. Olha aí, todo mundo abrindo rapidinho para a gente tirar uma foto. Para mim não aparece. Aparece para você aí, Anselmo? Aparece. Todos? Aparecendo todos. É só no cantinho superior direito, aí você coloca vídeo. Não, eu estou visualizando aqui, estou tendo visualização aqui na galeria. Ellen, abre aí, Ellen Sabrina, Nayane, Mas para mim não Josi, aparece, não. Vitor, Ralph, abram rapidinho aí. Bruna, para a gente poder tirar a foto. Isso. Vamos lá, o Joseph já abriu. Aleph, cadê você? Nayane já abriu. Aleph, Bruna, Vanessa, dou-lhe uma.
Dole, duas. Vitor, abra a câmera aí, meu irmão. Ellen, Sabrina, Bruna. Vamos lá, gente. Falta só vocês. Eu tô aqui, eu só não posso abrir a câmera no momento. Vamos lá, gente. Alex, pode? Vanessa, pode? Ellen, Sabrina, pode? Olha aí, o Alex já abriu, o Joseph abriu. Para ficar bonita, a Vanessa tem que abrir. Aí fica as linhas, né? E o Vitor de Souza. Tá bom, gente. Eu vou tirar a foto. Porque se eu for esperar todo mundo... O pessoal está até saindo, ó. Vamos lá, então. Dou-lhe uma. Olha o sorriso, hein? Dou-lhe duas. Agora. Deixa eu ver se deu certo. Liliane caprichou no sorriso. Deixa eu ver se deu certo. Pronto, deu certo. Obrigado, gente. Professor Carlos, me desculpe aí. Pode, Ok. por favor, nos brindar. Tá bem. Então, eu estava falando, para concluir, em 2018 foi então, a campanha Ciência para a Redução das Desigualdades, e a gente trabalhou com a temática, então, da presença das mulheres no campo científico e dos negros. E isso redundou depois um outro projeto que eu acabei desenvolvendo e que até foi uma pesquisa minha do pós-doc, né? Eu produzi 2 revistas em quadrinhos, relatando histórias de cientistas negros, uma financiada pela Secretaria de Educação, de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e só sobre mulheres negras, e uma outra revista financiada pelo Consulado Americano, relatando histórias de alguns cientistas negros norte-americanos, entre eles o Dr. Ben Carson, e de 5 jovens astrofísicos brasileiros, sendo que 2 deles são nascidos, né, em Vitória da Conquista. Então, esse trabalho, então, que eu desenvolvo, ele está ligado com a divulgação da ciência, tá? Então, esse é o meu foco, eu acabei me especializando nisso, e o meu interesse, então, é promover, né, a cultura científica, principalmente entre os estudantes, né, de escolas públicas, e eu tenho utilizado também as histórias em quadrinhos como sendo um veículo, né, para a comunicação, então, da ciência, né? Então, eu tenho essa especialização em divulgação científica, né? Ciência no Brasil, ela é financiada por verbas públicas, né? Diferente de outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, a Coreia, né? Onde as empresas elas financiam a pesquisa, elas contratam, então, os cientistas trabalham em empresas privadas, né? E a empresa privada que desenvolve a ciência majoritariamente com verbas, né? Com financiamento muito alto. E aqui no Brasil a realidade é que as instituições públicas que são majoritariamente as produtoras de ciência, né? E aí, uma vez que elas são financiadas pela população que paga os impostos, né? Então, nada mais justo que o pesquisador financiado com verba pública, o Instituto de Pesquisa financiado por verba pública, se comunique com a população numa linguagem que a população venha a entender. Então, a informação científica gerada, né, com financiamento que é pago pela população, é um direito da população e é, ao mesmo tempo, um dever, né, e um compromisso de quem produz. Contudo, é muito difícil para o cientista, que demora muitos anos, né, para desenvolver uma linguagem técnica e para sobreviver nesse meio que é muito competitivo, né, o meio científico, não é essas maravilhas, não, é leão devorando leão, né? E se o cara não é um produtor de
ciência, né, altamente produtor, e ele acaba, né, sendo marginalizado, né? Então, é um mercado muito competitivo. Então, é difícil para os cientistas descerem daquele pedestal tão alto no qual eles estão, né, para falarem numa linguagem que seja acessível à população. Então, entra aí um outro profissional, né, que é o divulgador científico, que faz uma intermediação, né, entre o cientista e a população. Contudo, né, tem aumentado cada vez mais os cientistas que entendem esse compromisso com o público, né, e passam também a utilizar os veículos de comunicação, né, de massa, para se aproximarem da população. Então, há uma frase que diz que a ciência é algo tão séria que não pode ser deixada apenas das mãos dos cientistas, né? Então, a população também deve ser participante, né? E existe também uma conferência chamada Conferência de Consenso, né? Que a gente não utiliza, né? Que quando tem uma discussão, como por exemplo, vamos montar uma usina nuclear lá em Angra dos Reis, né? Então, a população ela é convidada para participar, né, de conferências de consenso, onde especialistas que não têm ligação direta com aquele evento, né, com aquela pesquisa ou com a implementação daquela política, né, ministram aulas para a população e no final, na cada dia de palestra, de eventos, eles tomam decisões e no final eles elaboram um consenso sobre aquele assunto, né? Então, organismos sobre os geneticamente modificados, né? É bom, não é bom? O que a população acha sobre isso? Porque vai afetar a população que vai comer o milho transgênico, a soja transgênica, né? Então, qual foi a opinião da população? A população foi ouvida sobre isso, né? Então, as conferências de consenso, elas levam em consideração a opinião pública, né, depois de devidamente informada, né, cientificamente, elabora um consenso e esse consenso depois ele é divulgado pelos veículos de comunicação e chega até o político, que também não entende de ciência, né, e que vai elaborar uma lei sobre, por exemplo, os agrotóxicos, né, ele vai elaborar essa lei baseada em que informação, né? Onde ele vai obter informação? Então, quando o povo também, a população, ela também é informada e ela passa também a emitir, né, a sua opinião, isso também vai chegar lá no legislador, né, que vai elaborar as leis, não apenas pela perspectiva unilateral de uma empresa, por exemplo, Monsanto, né, que quer dominar o mercado, mas ouvindo também o cientista e ouvindo também a população, né? Então, isso deveria ser dessa forma, né, que as leis deveriam ser elaboradas. Então, a divulgação da ciência é algo, assim, muito importante. Então, eu tenho um foco de formação nesse sentido, né, da questão da popularização da ciência, a transmissão da informação científica numa linguagem que a população possa entender. E um outro caminho, né, é que isso pode ser feito utilizando, então, a linguagem dos quadrinhos, né, as histórias em quadrinhos. Se vocês acompanharam os jornais, né, a mídia, recentemente, o Maurício de Souza perdeu Agora travou. Agora travou, professor. Na parte você falou do Maurício de Souza. Tá, voltou agora? Voltou, agora voltou. Tá, então, eu estava falando que o Maurício de Souza ele era um dos candidatos na Academia Brasileira de Letras, mas ele perdeu a vaga, né? E uma das críticas
que foi feito é de que quadrinhos era ainda hoje, né, foi feita essa crítica, né, de que a linguagem, que as histórias em quadrinhos não eram literatura séria, né? Então, eu acho que seria interessante, já que vocês estão trabalhando com os quadrinhos, eu tenho os links aqui, eu posso depois colocar aqui no chat para vocês, só não vai dar para fazer agora enquanto eu estou falando, mas eu posso até mostrar se, quem sabe, eu abrir, né, a gente abrir para cá a minha apresentação, eu posso mostrar para vocês esse material. Acho que seria interessante vocês que estão trabalhando com quadrinhos também lerem isso, né? O quanto, né, se discutiu a questão das histórias em quadrinhos, até no nível da Academia Brasileira de Letras, né? E foi preterido, né? Porque houve um julgamento de que não era uma literatura séria, né? Então, as histórias em quadrinhos, né, já foram consideradas também uma literatura marginal. Tem um livro também que seria interessante, pelo menos vocês conhecerem de nome, né, chamado Sedução dos Estudantes, Sedução dos Inocentes. Um médico alemão chamado Vertan, emigrado para os Estados Unidos, ele era um médico psiquiatra, e ele dirigia um importante hospital psiquiátrico em Nova York, e ele atendia adolescentes com delinquentes, né? E ele fez uma associação de que as histórias em quadrinhos, elas contribuíam para a marginalização e para a delinquência dos adolescentes. E ele escreveu esse livro no final dos anos 40, nos Estados Unidos, e isso levou a uma comoção muito grande, porque os Estados Unidos era um grande, e ainda é um grande mercado editorial, e isso levou até a Suprema Corte americana, né, a discussão das histórias em quadrinhos, né? Depois, na década de 70, ele escreveu um outro livro elogiando as histórias em quadrinhos, naquelas que são as autorais chamando os fanzines, né? Então, aí é importante para os fanzines, mas ele fez um grande estrago, né, ao escrever o livro A Sedução dos Inocentes. Depois, pesquisadores acabaram verificando que ele não fez uma pesquisa muito séria e que ele acabou, então, forjando dados, né, para apresentar que as histórias em quadrinhos, elas ajudavam, não contribuíam para a formação ou para a má formação, né, do caráter dos adolescentes, né? Mas isso causou de um certo de um lado estrago, mas por outro lado até foi algo que ajudou também a organizar as histórias em quadrinhos, porque não havia uma autocensura naquela época, né? E as crianças, os adolescentes tinham acesso a uma literatura que não era adequada à idade deles, né? Então, para vocês terem também uma ideia, no Japão, que é o primeiro mercado mundial de histórias em quadrinhos, né? O consumo de histórias em quadrinhos no Japão é muito grande, né? E por todas as faixas etárias, né? As histórias em quadrinhos no Japão chamam-se mangá. Um autor de mangá chama-se um mangaka. E tem um mangaka brasileiro, viu? Saiu até uma reportagem alguns anos atrás na televisão, se vocês colocarem aí o mangaka brasileiro, vocês vão ver a história dele. Ele gostava tanto do Japão, dos mangás, né, que ele acabou indo para o Japão e se tornou um desenhista de mangá. E a propósito também, o grande mentor, né, das histórias em quadrinhos, o Tezuko, me fugiu agora outro nome dele, mas ele tem uma história bem interessante que quando eu estava fazendo meu doutorado na saúde pública, eu acabei fazendo a minha pesquisa, né? Eu acabei encontrando numa revista, um periódico científico, né, do Canadá, uma matéria, né, que anunciava falando sobre os mangás, né, do Dr. Blackjack, que chegavam na América do Norte, né? O Blackjack é uma história de um mangá de um médico, né, que faz umas cirurgias não convencionais, né? E ele foi escrito, né, por esse Tezuko, né?
O desejo da vida dele era desenhar histórias em quadrinhos, né? Mas naquela época lá em que ele tinha esse anseio, as histórias em quadrinhos, os mangás não davam dinheiro que hoje dão. Aí ele resolveu fazer medicina para ganhar dinheiro. Então ele se tornou um médico, mas o desejo dele era sobre o Japão, porque as histórias em quadrinhos do Japão elas são segmentadas, né? Então é o primeiro mercado mundial, né, de histórias em quadrinhos, tanto de leitura como financeira, né? E para cada faixa etária, né, e tem as histórias em quadrinhos segmentadas. Então tem histórias em quadrinhos para meninos e para meninas, para meninos, adolescentes, crianças, né? Para meninos e meninas adolescentes, para jovens, né? E para adultos também. E eles têm também as histórias em quadrinhos japonesas, né? Um país tradicional, mas eles têm também histórias em quadrinhos eróticas, né? E também histórias em quadrinhos homossexuais. Então, eles têm assim uma segmentação de histórias em quadrinhos muito grande, né? E é interessante isso, porque as histórias em quadrinhos tratam, né, de temas que são relacionados com a faixa etária. E voltando lá ao Vertan, quando ele escreveu o livro A Sedução dos Inocentes, as histórias em quadrinhos não tinham nenhum tipo assim de autocensura, né? E elas eram acessíveis, né, às crianças e adolescentes, né, em conteúdos que poderiam também não ser adequados, né? Então, eu acho que o Vertan trouxe uma discussão também interessante sobre essa questão das histórias em quadrinhos, né? Embora ele tenha forçado, né, a barra e declarado que as histórias em quadrinhos elas deformavam o caráter, né, das crianças e dos adolescentes, mas trouxe também uma discussão sobre a questão, né, do acesso dos adolescentes e das crianças às histórias em quadrinhos, né? Então, não é toda história em quadrinho que é adequada, né, para as crianças. E quando aqui no Brasil se implantou a Biblioteca Nacional do Livro, né, que é um programa de levar, né, para as escolas públicas, né, livros distribuídos pelo governo, né, também se cometeu um equívoco, embora foi um avanço de colocar as histórias em quadrinhos, mas existem também estudos mostrando que as histórias em quadrinhos, no primeiro momento que chegavam às escolas, né, não correspondiam na realidade da faixa etária que a escola atendia, né? Então, eu acho que é uma coisa também para se pensar, né? Então, nós temos as histórias em quadrinhos que são adequadas e aquelas que não são, né, para determinada faixa etária. E as histórias em quadrinhos a gente tem nesse formato do gibi, né, que é o gibi tradicional, e a gente também tem aos adultos. Não fiz nenhuma, assim, não tinha nenhuma solicitação de roteiro, aí o Anselmo falou para eu ir falando, e eu acabei não fazendo, assim, nenhuma... Eu cheguei agora também da Bahia, né, e não fiz nenhuma anotação aqui para falar para vocês, e me fugiu agora o nome. Graphic Novel, lembrei, pronto. Então, existem então, as chamadas graphic novels, que são as novelas gráficas, né? Então, as revistinhas de histórias em quadrinhos, elas são fininhas, né? Como a gente vê, a Turma da Mônica, tal, né? Dos super-heróis, elas podem ter um formato de revistinha mesmo, um formato maior, né? E as graphic novels, elas são, geralmente, elas são tipo formato de livro, né? E elas são conteúdos, né, destinados mais para adultos, né? Bom, e ainda Carlos, falando sobre... Sim, pois não. eu não sei se o senhor prefere que a gente faça perguntas depois, ao final, ou pode ir Talvez possam, fazendo, pode fazendo, porque eu acho que também vocês fazendo as dinamiza. perguntas acaba orientando, né? E alcança mais
a realidade de vocês, né? Senão eu vou falando, Sim. né? Mas também Professor, podemos abrir. Uhum. eu não fazia ideia desse contexto que o senhor colocou agora, dos prós, dos contras, né? Como isso nos ajuda a perceber onde nós estamos nos metendo, né? E eu fico pensando assim, hoje, né, o senhor trouxe esse contexto histórico de momentos positivos, talvez, momentos negativos também, de como a história em quadrinhos foi encarada, e traz também esse contexto de acessibilidade, né, no sentido de divulgar a ciência por meio de um recurso de fácil acesso, de fácil entendimento. E aí eu pergunto, né, diante dessa sua experiência, dentro da divulgação científica, da organização de várias semanas de ciência e tecnologia, qual o segredo? Quais os segredos, assim, que o senhor poderia compartilhar conosco, assim como autor, como roteirista? Porque, veja, professor, hoje nós temos cerca de 30 grupos fazendo histórias em quadrinhos, na disciplina que eu ministro, né? Relações Humanas, e esses grupos estão, nesse momento, fazendo histórias em quadrinhos autorais. O Cauã, eu não sei se a Raquel está aqui, a Tessia também está. Eles estão, inclusive, sendo monitores de algumas desses grupos, né? Que estão nesse processo criativo de montar a história em quadrinhos. E para mim é novo, mas para eles também. E aí a gente ter a oportunidade de estar com o senhor, não tem como não perguntar, né? É, o- Bom, é, concluiu? Posso? concluí sim, professor. Tá, eu acho que o que você fala é que o seu questionamento ele é respondido no seguinte, né? Você pergunte, né, para as crianças e para os adolescentes se eles gostam de ler histórias em quadrinhos. Parte do ano de leitura das crianças e dos jovens. Aliás, quando eu dou curso de capacitação para os professores para usarem as histórias em quadrinhos em projetos pedagógicos, eu sempre pergunto como foi a relação deles com as histórias em quadrinhos, né? Então, muitos professores, vocês estão me ouvindo? A imagem de vocês está congelada. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo bem. Ah, beleza. Tá. Então, eles relatam que muitos deles acabaram se alfabetizando em lendo as histórias de quadrinhos. Quer dizer, antes de irem para a escola, eles já estavam alfabetizados porque eles leram as histórias em quadrinhos, né? Então, as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano de leitura de crianças e adolescentes, né? E jovens também, porque agora nós temos a Turma da Mônica Jovem, né? E aí, se vocês olharem a Turma da Mônica Jovem, o estilo de desenho é o estilo de mangá. Porque os leitores da Turma da Mônica cresceram, eles queriam continuar lendo as histórias da Mônica, da Turma da Mônica, mas não naquele estilo de criança. E aí, então, o estudo de Maurício de Souza fez essa grande sacada, né, sobre como que os mangás, né, têm sido atrativos, né, para os jovens, e ele transformou a Turma da Mônica, né, então agora a gente tem a Turma da Mônica Jovem, então os jovens também continuam lendo a Turma da Mônica, e com esse estilo de mangá. Então já fica aqui uma dica também, que se você trabalha com adolescentes e com jovens, os desenhos no formato, né, de mangá, aquele estilo de mangá, é alguma coisa que atrai esse público, né? Então, as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano de leitura, né, das crianças e dos adolescentes. Então, quando eu trato disso com os professores, eu falo sobre as vantagens que os professores têm de trabalhar um conhecimento novo, qualquer tipo de informação, para qualquer faixa etária, né, com qualquer conteúdo, pode ser abordado com as histórias em quadrinhos, né? E com vantagem, né?
porque os alunos gostam, e isso quebra também assim, as dificuldades tradicionais que se tem quando você quer introduzir um novo conhecimento para os alunos, usando, por exemplo, na aridez de um livro didático, né? Então, trabalhando a informação. E outra coisa também importante é que os alunos constroem esse conhecimento, né? Então, eles vão em busca do conhecimento para construir uma história. E uma outra coisa também, as histórias em quadrinhos usam uma linguagem coloquial, né? Então, para falar de uma maneira simples, né, que é a linguagem coloquial, é necessário haver o domínio do conteúdo mais sofisticado, né? Então, quando os alunos eles traduzem, né, o conhecimento científico numa linguagem simplificada, né, e com essa elaboração e esse processo da elaboração do conhecimento fixa também melhor a informação, né? Então, as crianças e os jovens gostam de ler as histórias. Esse público de jovens e de crianças, né, e adolescentes. À vista, né, que a gente tem o best-seller em histórias em quadrinhos, é a Bíblia em quadrinhos, né? Então, existem diferentes produções, né, da Bíblia em quadrinhos, que é o grande best-seller em quadrinhos, né? Então, uma coisa também interessante quando estiver trabalhando as histórias em quadrinhos, é estabelecer o público-alvo, né? Então, a gente sempre, talvez, tenha aquele interesse de todo mundo, né? E a gente pode correr o risco de não alcançar ninguém, né? Então, se pensar num produto como histórias em quadrinhos, com a informação que se quer transmitir, você tem que especificar o público-alvo e conhecer o seu público-alvo e falar na linguagem, né, que esse público-alvo venha entender. As histórias em quadrinhos, elas são ricas porque elas trazem, né, elas unem, né, aquela parte dos fonemas, né, a parte cartesiana, a parte acadêmica, com a parte da criatividade, da cor, de um personagem, de onomatopeias, de linhas cinéticas, né, e de humor, né? Então, essa união, né, da informação, né, com essa parte da arte, ela cria um atrativo muito interessante. E isso é interessante também, que vem da contribuição da neurociência, né? As recentes pesquisas da neurociência abordam a questão da neuroplasticidade do nosso cérebro, né? Então, enquanto a escola, né, privilegia o cartesianismo, né, tratando da parte acadêmica e explora um lado do cérebro, quando a gente trabalha com as histórias em quadrinhos, que a gente trabalha com a arte, com o personagem, com o humor, com a cor, né, com o desenho, com a pintura, né? Então a gente está trabalhando com o cérebro em sua totalidade. E isso, então, contribui para que aquela informação ela seja aceita, né, e chegue até o leitor de uma forma muito interessante. E vou te dar a palavra, mas eu quero falar também sobre a questão de que o leitor das histórias em quadrinhos, na verdade, ele é também um coautor, ele é um coparticipante da construção das histórias em quadrinhos, porque as histórias em quadrinhos, elas, então, o Eisner, que é um grande produtor, né, de histórias em quadrinhos, uma grande arte especial. A gente tem uma sequência de quadros, por isso que é chamada de quadrinho. E obrigatoriamente nas histórias em quadrinhos a gente tem que ter um espaço entre um quadrinho e outro, né, que é chamado de requadro ou calha, né, ou sargento. É conhecido aquele espaço entre um quadrinho e outro, e esse espaço tem que ser respeitado, porque é nesse espaço em branco que acontecem as interações mentais do leitor, tornando um coautor das histórias em quadrinhos, porque as histórias em quadrinhos elas são sintéticas, né? Então elas passam uma informação num quadro e no outro quadro, né, tem uma ação já, por exemplo, a gente tem
uma pessoa andando a cavalo e no outro quadro essa pessoa está no chão com as estrelinhas porque levou uma queda, né? E não existe um quadrinho mostrando, né, o que aconteceu, mas o leitor ele elabora na mente dele toda aquela ação e ele cria também um outro quadro mental de uma ação que não está relatada e ele se torna, então, um coparticipante das histórias em quadrinhos. Então, isso também é um atrativo muito interessante das histórias em quadrinhos, porque o leitor ele acaba sendo também um participante na construção e na complementação daquilo que não está dito e nem desenhado, mas isso é elaborado na mente do leitor. Pois não, Anselmo? Ok, que bacana, né, professor? Assim, essas perspectivas fazem a gente pensar bastante. Aí duas pessoas colocaram aqui no chat algumas perguntas, né? Uma das perguntas foi assim, o que acha de usar história em quadrinhos, não só como, da Ana Tessia, essa pergunta, não só como estratégia de educação em saúde, mas também para a educação permanente ou continuada em unidades ou instituições de saúde? Sim, como eu falei, né, as histórias em quadrinhos, você pode trabalhar qualquer tipo de informação, né, para qualquer faixa etária, né? Então, é como o Japão, se vocês olharem lá os mangás no Japão, eles trabalham, se bem que são histórias, né, é, fantasiosas, né, essas coisas, mas atingem todas as faixas etárias, né, especificamente, né? Então, tem uma história em quadrinho para criança e tem a história em quadrinho para o homem e para a mulher adulta, né? Então, tem uma história em quadrinhos para a mulher adulta, tem uma história em quadrinhos para o homem. Então, eu também acabei orientando o trabalho, né, de um fisioterapeuta que ele queria trabalhar a informação de calcânio, esporão de calcânio, né? Mas para pessoas que não eram alfabetizadas, né? Então ele queria passar uma informação para essas pessoas e a gente trabalhou, né, com a linguagem dos desenhos, né, com pouco texto, né, mas com ilustrações, né? Então lembra aquela história lá do Pequeno Príncipe, né, o livro lido pelas Misses, né? A gente faz uma brincadeira aqui, né? Mas vocês lembram de uma parte que ele mostra um desenho para o adulto e o adulto fala: é um chapéu, né? Mas na verdade, o que era aquele desenho, né? Então aquele desenho era uma jiboia que engoliu um elefante, né? Então, com as histórias em quadrinhos, a gente cria, né? Até com as crianças não alfabetizadas, você consegue trabalhar as histórias em quadrinhos. E na sala de aula, o professor acaba se tornando um escriba. E com os adultos, né, você pode trabalhar, existem os manuais, né, que você trabalha com as histórias em quadrinhos, então qualquer tipo de informação pode ser tratada utilizando as histórias em quadrinhos. Agora, o importante é também a gente ter conhecimento do nosso público, né? E as histórias em quadrinhos lidam, não usam a linguagem coloquial, usam, então, como eu falei, as onomatopeias, que são as transformações de sons, né, em formatos, né? Você tem uma bomba explodindo, né? Tem um beijo sendo dado, então a gente usa essas onomatopeias e as linhas cinéticas, né, que indicam também movimento. Então, dá para se trabalhar qualquer tipo de informação com as histórias em quadrinhos. Ana Tércia tem uma pergunta também. Boa noite, professor. Eu coloquei essa pergunta porque existem alguns temas que são trabalhados constantemente dentro das equipes de saúde, né? Com o objetivo de minimizar alguns erros, né, e melhorar a qualidade do atendimento, até mesmo do
reduzir o número de infecções hospitalares e tal, né? Então, as unidades, elas fazem treinamentos periódicos nas suas equipes. Só que existem algumas coisas que a gente acaba observando que parece que não faz efeito os treinamentos que são dados. E, claro, é sempre usando esse método tradicional que nós já conhecemos. Chega lá, tem algum palestrante, vai falando e tudo mais, né? E aí, por isso que eu estava pensando, e se pudéssemos, de certa forma, adotar uma outra estratégia, talvez usar uma história em quadradinhos, né? Com o objetivo de transmitir esse conhecimento para esses profissionais e depois avaliar se teria um impacto positivo em relação à estratégia que se usava anteriormente, né? Então, por isso que eu perguntei o que acha desse tipo de abordagem ou estratégia para poder treinar a própria equipe. Bom, eu acho que isso valeria a pena fazer uma pesquisa, né? Se você está pensando numa pesquisa de mestrado, né? Essa seria uma ótima pesquisa. Você faria aí, eu não saberia te dizer, né? Eu acho que é válido, que é interessante, mas precisaria ser testado. Porque você está falando de trabalhar com o profissional, né? Porque se fosse com o público, né? Eu falaria com mais certeza que com o público, né, a ser atendido, né, no posto de saúde, eu acho que funcionaria muito bem, né? Então, eu te daria até quase que com certeza isso, porque, por exemplo, você pode fazer a discussão, né, daquele assunto, do tema de saúde que quer ser abordado junto com as pessoas, e depois você pode até colocar as pessoas para produzirem uma história em quadrinhos, né, sobre aquela situação. Então, a consolidação da informação para o paciente, né, se daria dele transformar aquela informação teórica, né, num exercício prático de produzir uma história em quadrinhos, né? Pro cliente, né, pro usuário do sistema, eu acho que seria super válido. Agora, com relação, né, ao profissional, eu tenho uma dúvida, né, porque não por conta da história em quadrinhos, de ser menos importante, mas da questão se o profissional de saúde aceitaria isso, né? Então, não sei, eu acho que valeria a pena fazer um teste, mas eu te diria que para o usuário, com certeza sim. Agora, para trabalhar com o profissional, eu realmente tenho dúvidas, teria que testar isso, viu? Professor, inclusive eu vi uma dissertação que é um ensaio, uma dissertação foi uma tese, que é um ensaio clínico randomizado, né? Mas, claro, não é cego, né? Mas um ensaio clínico randomizado, testando, né, algumas dessas possibilidades narrativas na área de saúde, né? Eu achei muito interessante mesmo. Até salvei para dar uma olhada e depois posso disponibilizar para quem quiser. Na PubMed você acha já alguns trabalhos nessa direção, testando, né, essas propostas de narrativas em saúde, né? Porque o quadrinhos, ele acaba sendo, a história em quadrinhos acaba sendo uma dessas propostas narrativas na área de saúde, e que já começam a ser testadas, já começam a ser provadas, né, digamos assim, pela prática baseada em evidências. Tem aqui um comentário do Cauã. O Cauã falou assim: professor, acho que produzir ciência através de quadrinhos é uma forma de democratizar a informação. A produção científica é super complexa, tem o fim de validada por uma banca específica e exigente, mas no fim das contas, o que importa é como os resultados científicos podem reverberar na qualidade de vida da população. Acho que os quadrinhos fazem parte desse processo de redução e quebra de barreiras. E aí, após esse comentário, mais uma pergunta, professor Carlos: quais os segredos, de repente, os principais segredos e dicas que o senhor poderia nos dar sobre a produção dos quadrinhos?
Tá. Então, eu acho que complementando, né, eu acho que o Cauã tá repleto de razão, né? Agora, as histórias em quadrinhos, com essa finalidade, né, da divulgação da ciência, né, ela é balizada, né, pela ciência, né? Então, talvez a gente possa considerar também uma tradução, né, daquela informação cientificamente elaborada, né, e também avalizada pelos seus pares, né, e colocada numa linguagem simplificada, né? Então, então, quando se produz, por exemplo, as histórias em quadrinhos, ela tem uma supervisão, né? Então, a gente está falando da produção das histórias em quadrinhos na sala de aula, ela tem, então, a orientação do professor, né? Se a gente quer trabalhar uma informação de saúde, né? Então, ela tem o especialista em saúde também ali orientando, né? Então, ela vai transmitir aquela informação numa linguagem coloquial, contudo, né? Sem nenhum tipo de erro, né? Tanto conceitual, né? Então, isso é muito importante. Uma supervisão, né, de um acompanhamento de um especialista para acompanhar aquele assunto que vai ser tratado. E, muito embora a gente utilize a linguagem coloquial, né? Então, a linguagem coloquial a gente fala numa linguagem que a população venha a entender, né? Mas ela então, supervisionada, né, a informação por um especialista para que nenhuma informação, né, não adequada ou não correta seja transmitida, né? E então, para produzir as histórias em quadrinhos, né? Eu acho que é interessante também ser um leitor de histórias em quadrinhos, né? Então, eu acho que seria interessante de vocês também, numa discussão de quadrinhos, levarem, né, as histórias em quadrinhos para vocês olharem, folhearem e olharem, né, com um olhar mais técnico o tratamento técnico das histórias em quadrinhos, né? Então, eu acho que isso seria uma coisa também interessante aí para ser feita. E o Anselmo falou que vocês estão produzindo, então, as histórias em quadrinhos autoral. Então, a gente trabalha com dois conceitos, né? Histórias em quadrinhos autoral e a história em quadrinho de produção editorial. O autoral é quando o autor faz tudo sozinho, né? Então, ele desenha, ele é o desenhista, ou se ele vai utilizar, né, um software, ele cria o roteiro, ele cria os balões, ele faz o letramento, ele faz a coloração, então ele faz tudo sozinho no autoral. Já a produção editorial, e essa dentro de um contexto educacional é o que eu recomendo, né, e sugiro, que é a produção editorial, porque na produção editorial ela é uma produção colaborativa, né? Então, isso é interessante para a construção do conhecimento, para a socialização, né? Quando a história em quadrinhos ela é produzida nesse formato editorial, e aí cada pessoa, né, contribui de alguma forma num aspecto específico das histórias em quadrinhos. Por exemplo, você tem num grupo alguém que sabe desenhar, então se a opção é feita, né, pelo desenho à mão, né? E existe também uma colaboração com relação ao argumento, né? O que nós vamos tratar? E depois na construção do roteiro, né? A gente vai ter um personagem homem, mulher, né? Criança, adulto, né? Então, na escolha, na construção desse personagem e no enredo, né? Onde que se passa essa história em quadrinho? No primeiro quadrinho, né? Geralmente, quando se faz uma história em quadrinhos, você tem o primeiro quadro, um quadro naquele espaço.
Então, eu me lembro aqui do exemplo do menino maluquinho, que o espaço, as crianças estão sentadas no sofá, então, no primeiro quadro tem, né, os personagens sentados no sofá, e esse é o grande plano, né? O plano geral daquela história em quadrinho vai se passar naquele espaço ali. E depois os outros quadros menores, há uma brincadeira sobre o que você tem escondido, né, naqueles vãos ali do sofá. Então, aí já vai haver um enquadramento mais específico, né? Então, as histórias em quadrinhos, a gente trata também dessa questão do enquadramento. Então, a gente se utiliza muito também daquilo que é conhecido pela sétima arte, né? Então, o cinema é a sétima arte. O cinema, ele utiliza essa questão do enquadramento, né? Então, para você enriquecer a sua história em quadrinho, é bom conhecer também essa questão do enquadramento. Então, as histórias em quadrinhos, cada quadro ele pode ter um enquadramento diferente. Então, você pode pegar o personagem olhando de cima, né, para baixo, você pode olhar o personagem de baixo para cima, do lado. Então, isso enriquece. Você pode pegar como eu estou aqui, né, nesse plano que é chamado plano americano, né? O plano americano seria um pouco mais abaixo, né, do quadril para cima, né? Ou a gente pode concentrar aqui, né, o meu rosto, que vai ser então um plano, né, mais fechado, né? Então, quando você coloca, né, distancia ou aproxima, né, o personagem, ou também o local, o ambiente, né? Se tem um desenho pequeno, significa que está longe. Se tem um desenho grande, significa que está perto, né? Uma linha grossa ou uma linha fina faz diferença. Então, conhecer a linguagem dos quadrinhos também ajuda a enriquecer o quadrinho, ou o desenho, ou, né, o personagem, ou o ambiente onde isso se passa. Então, conhecendo esses detalhes, né, essas informações que a gente chama de a linguagem dos quadrinhos, né? Isso enriquece também os quadrinhos. Então, a gente usa também as chamadas linhas cinéticas, né? Você tem um foguete, né? E aí você coloca as linhas cinéticas, que são tracinhos, né? Indicando aquilo que é a velocidade, né? Ou uma poeirinha, né? Indicando que está andando. Ou como eu falei, né? Houve uma queda, então coloca as estrelinhas que indicam também dor. Usar também e explorar também o uso das onomatopeias, né? São todas coisas que acabam enriquecendo, né, as histórias em quadrinhos. Então, é importante conhecer, né, são contribuições assim importantes. Uma pergunta agora, mas sobre a importância do desenhar à mão, né? Existe uma arte educadora chamada Ana Angélica, que ela escreveu um livro sobre o desenho, né? E quando a gente vai para a escola, a gente desaprende a desenhar, né? Então, no desenvolvimento de uma criança, aí entra a questão também psicológica, né? As crianças brincam e desenham, e isso são linguagens. O desenho é uma linguagem, a brincar é uma linguagem. E quando a gente vai para a escola, não, corre-se o risco de se quebrar essa linguagem do brincar e a linguagem do desenhar, né? Então, quando a gente também trabalha com as histórias em quadrinhos, com o desenho à mão, a gente está ajudando também a recuperar um traço do desenho que se perdeu ao longo da escolarização. E a gente está trabalhando também com o lado do cérebro que trabalha com a criatividade. Quando a gente força esse lado do cérebro a operar, a gente também está contribuindo para a neuroplasticidade do cérebro, e a gente está contribuindo, então, para aquela elaboração de uma informação seja até melhor consolidada, né, quando a gente está tratando de um conhecimento que a gente quer fixar, que a gente quer transmitir. Pois não. Então vamos lá, professor. Eu fiz aqui umas anotações, veja aí se é mais ou menos isso que o senhor está trazendo aí, tá? Travou a sua fala, Selmo. Não consegui entender. Não estou Ok. Vocês estão me ouvindo, gente? Travou para mim aqui.
Consegue ouvir agora? Sim, Então, ok. O professor mas Carlos repete falou o que você aí. falou. Tá. Eu fiz as anotações do que o senhor foi falando, né? Então, algumas dicas que o senhor já deu até agora. Eu acabei de colocar aí como é que fala o nome desse negócio aí que tem aí no No chat? chat. Eu coloquei algumas, né? O senhor falou ler HQs, né? Importância de ler histórias em quadrinhos, para a gente poder vamos dizer, se familiarizar, né? O senhor falou para a gente da HQ autoral, né? Que é essa HQ que a gente faz tudo, né? O processo. O senhor falou da HQ de produção editorial, né? Que é uma HQ que eu acredito que está mais relacionada a gente faz uma parte, de repente envia isso para outra pessoa diagramar, desenhar, né? Eu acho que é isso, se eu entendi corretamente, senão o senhor já me corrige. O senhor falou da importância da construção do argumento, que É seria o isso mesmo, não. assunto. É uma construção coletiva. Isso. O senhor falou também da construção do enredo, que seria o cenário e a história. O senhor falou da construção do enquadramento, né? Que seria dos personagens das cenas mais próximos, mais distantes. Estar atento à linguagem dos quadrinhos, que seriam as linhas cinéticas, onomatopeias, né? E o senhor também falou agora, por último, de se divertir nas linguagens do brincar e do desenhar, né? E quem sabe seria o rascunho já, né? Um rascunho antes da diagramação final. É mais ou menos isso, professor? Sim, bom, é que vocês estão trabalhando, você me disse que vocês estão utilizando o Pixton, né, para a produção das histórias em quadrinhos, né? Quando eu trabalho Sim. com o professor, eu incentivo muito para se trabalhar com o desenho, né? Por essa questão, né, de que se perdeu ao longo da escolarização esse traço do desenho. Então, mas nada impede, né, que sejam utilizadas um software para produção também das histórias em quadrinhos. A gente também estava falando antes de começar propriamente dita essa nossa sessão, né, sobre as HQ trônicas, né, as chamadas webcomics, né. Então esse é um termo que veio agora com a questão da internet, que você pode inserir numa história em quadrinho eletrônica sons, né? Então a própria onomatopeia, né? Que na história em quadrinho estática, ela é na forma de um desenho. Então é uma coisa estourando, em vez de ser o desenho, pode ser o som pou, né? Então quando está lendo a história em quadrinho eletrônica, né, você pode transformar as onomatopeias em sons. Você pode também inserir um áudio, por exemplo. Então, em quadrinho vai ter alguém cantando. Então, você pode colocar, né, a música lá, alguém cantando, né, um videozinho também pode ser colocado. Então, as HQs trônicas é uma nova dinâmica, né, que se dá à produção. É algo recente, né? Não é tão comum, mas que você pode também enriquecer as histórias em quadrinhos, né? É, então é isso. Acho que entender a linguagem dos quadrinhos, né? E se for desenhar à mão, também um conselho, né, que a gente dá é que Agora travou aqui, professor. Agora travou legal. estão me Se ouvindo? for, agora sim, professor, se for desenhar à mão, parou aí Estão me para gente. ouvindo? Agora estamos. Parou na parte que o professor estava falando, se for desenhar à mão. Eu estou não ouvindo vocês. Tá vindo para mim som metálico. Vocês me ouvem bem? Eu também não vejo. Tá, então, se for a história em quadrinhos, se ela for feita à mão, antes de se colorir, é interessante que se tire uma cópia, né? Faça um xerox daquele desenho e se fique com o original e se trabalhe. Opa, Ok, opa. professor?
Tá, Agora então, só voltou. para finalizar isso, né? Então, é interessante que quando está sendo feita a história em quadrinhos desenhada à mão, se você vai colorir, né? Se o grupo vai colorir a história em quadrinhos, é bom tirar uma cópia. Quando você fez todo aquele primeiro rascunho, né? O primeiro formato, aí é a lápis, né? Passar a caneta antes de desenhar, de pintar, né? Por quê? Porque se você erra, né, nesse processo e você tem uma cópia de segurança, você consegue tirar um novo xerox e tudo bem. Agora, se a pessoa erra no original, né, então ela tem que começar do zero. Então, essa questão para que, se houver algum erro, não se tenha que voltar, né, do zero para poder continuar o processo, tá? Tem o Cauã está com a mão levantada, Anselmo. A minha dúvida, professor, é sobre o referenciamento desse quadrinho, porque quando eu falei a questão de facilitar a linguagem, principalmente se relacionando ao tema de saúde, a gente vai basear essa informação em artigos, em manuais, em protocolos. Então, como é que funciona essa questão do referenciamento para as histórias em quadrinho especificamente? Bom, deixa eu ver se eu entendi, e talvez dando um exemplo, né? Quando eu estava trabalhando no mestrado profissional lá do UNASP, né, com foco na saúde, a gente fez um exercício que os estudantes eles tinham que pegar um artigo científico, né? Então, eles tinham que dominar o conhecimento daquele artigo científico que tinha sido revisado por pares para estar publicado, então, como uma informação, né, cientificamente consolidada, né? E aí eles deveriam transformar aquilo, a informação, por exemplo, ou numa história em quadrinhos, né? Então, aquela história em quadrinho, aquele podcast, ele tinha como referencial o artigo, né? Então, ele foi produzido baseado num artigo publicado num periódico científico, né? Não sei se isso responde ao seu questionamento. É que as histórias em quadrinhos, né? Você não vai colocar lá na página da história. Acho que sim, porque quando a gente publicava esse material dos estudantes do mestrado, a gente publicava no Facebook do mestrado, né? Então, tinha lá a história em quadrinhos e depois a gente colocava o seguinte, né? Olha, né, essa história em quadrinhos foi baseada nesse artigo. Se você quiser ler o artigo na íntegra, clique aqui, né? Então, assim, né, nesse tipo de publicação que a gente referendava, né, a história em quadrinhos, dando um link, né, para que a pessoa pudesse ler aquela informação no artigo científico na íntegra, né? Não sei se isso te responde, Cauã. Entendi. Eu acho também, professor Carlos, que é o que a gente mais ou menos está fazendo aqui, Cauã. O pessoal do que está fazendo a história em quadrinho, antes deles fazerem a história em quadrinhos, a gente pediu que eles fizessem um... Ouve agora, Estou te professor? ouvindo. Melhorou? Estão me ouvindo, gente? Sim. Pronto. Então, o pessoal que está fazendo história em quadrinhos aqui, professor, o que é que a gente fez antes, o que a gente pediu para eles, e alguns deles estão aqui até. A gente pediu para eles fazerem um referencial teórico, uma boa revisão da literatura, para saber, conhecer melhor aquele tema, antes de eles começarem a produzir a história em quadrinhos. Então, assim, isso é o mínimo, né? Talvez o ideal, Cauã, para uma produção um pouco mais consistente,
E aí sim, a partir dos próximos semestres, né, a gente aperfeiçoar esses produtos que já estão sendo produzidos, talvez seria realmente fazer uma revisão mais ampla da literatura, quem sabe construir uma revisão sistemática ou integrativa de um tema, e a partir das informações dessa revisão integrativa, Sim, trazer a história em sim. quadrinhos, como o professor Carlos colocou, né, referenciando, né, essa história em quadrinhos é baseada na revisão X ou no estudo Y, né, Z e tal, né, eu acho que é como o professor Carlos bem colocou mesmo, e eu acho que a gente não está tão distante, assim, dessa realidade, não. Talvez a gente possa, sim, aperfeiçoar esse mecanismo, e lógico, que nesse primeiro momento é um exercício introdutório, né, para as pessoas que estão participando, mas que a gente pode, a partir desse começo, aperfeiçoar nos próximos semestres, né, para que isso se transforme e se consolide de forma mais apropriada, da maneira mais apropriada possível. E uma outra coisa assim importante, não sei até que horas que a gente vai aqui, né? Mas eu queria também dizer que é importante depois, Anselmo, de que esse material seja dado à publicidade, tá? Então, é bacana, né? Não só produzir, e o seu produto ser divulgado. Então, vocês têm que colocar isso em algum veículo, né? Tanto as histórias em quadrinhos como os outros materiais que também estão relacionados com a divulgação da ciência, né? Tem que se dar publicidade, tá bom? Perfeito, professor. E para isso, a gente também conta com o senhor aí, de repente, uma parceria no futuro, né? Para a gente, quem sabe, alcançar aí essa publicização, né, necessária desses materiais. Professor Carlos, muito, muito obrigado, viu, pelo tempo que o senhor passou conosco, falando da sua experiência. É riquíssimo, professor, porque a gente discute, a gente conversa, a gente pensa em outros aspectos, né, que a gente não tinha pensado antes. E eu me sinto muito enriquecido com as suas falas, com a sua experiência, e eu acredito também que deve ser a experiência, digamos assim, ou a percepção de todos que aqui estão na sala. Como dizia na comportagem, né? Quando eu comportei, eu dizia assim, uma boa dica vale mais do que 10 consultas médicas, né? Então, uma dica ali, bem colocada, bem absorvida, ela certamente tira do escuro alguém e orienta melhor essa construção. Então, nosso muito obrigado. Não sei se a professora Helenilda também quer agradecer ao professor Carlos. Ela escreveu aqui que ela precisou sair, viu? Ah, tá. Tá, eu vou ler. Gostei aqui, o Cauã faz uma declaração de que os seus olhos brilharam nesse lado literário, né? A literatura dos quadrinhos, né? Então, não é uma literatura de só menos importância, né? Não é uma para-literatura, né? Mas é uma outra forma da gente apresentar um conteúdo, né? Usando essa linguagem tão incrível que é a linguagem dos quadrinhos, né? Parabéns para vocês, Anselmo, por estar liderando esse grupo e vocês todos estarem interessados nessa temática. Leiam das matérias aí que saiu do Maurício de Souza, acho que é bem interessante também vocês verem o que foi escrito, né? E a discussão das histórias em quadrinhos. Estou aqui à disposição, se precisarem de um outro momento, contem comigo. Valeu. Eu não sei se tem mais alguma última pergunta, professor Carlos, aproveitar esse momento. Não sei se tem mais alguém, dou-lhe uma. Dou-lhe O duas. Anselmo tem meu contato, se vocês precisarem de mim. Tem também a página na claraciencia.org, onde eu apresento, quando tem verbo, eu atualizo essa página, né, mostrando as histórias ali em quadrinhos. E eu passei para ele também algum material extra que vocês podem consultar, o Efeito HQ, o Rodrigo Bueno, que é um arte educador que trabalha com as histórias em quadrinhos, depois um grupo do Rio de Janeiro que trabalhou também
é um projeto de levar informações para estudantes. Eles têm até um artigo que eu recomendo que se leia, né, chamado Quadrinhos para a Cidadania, relatando esse projeto que, infelizmente, não teve mais prosseguimento, mas que fez um trabalho bem bacana, trabalhando as histórias em quadrinhos com estudantes de escolas da educação básica. Um grande Ok, abraço. professor. Muito obrigado mais uma vez, viu, por tudo. E agradeço também a todos que estiveram aqui, também tiraram um pouco do seu tempo para poder vir aqui no grupo hoje, prestigiar o professor. Professor, as pessoas estão colocando aqui, professor, no chat, gratidão, professor, foi muito rico o nosso encontro de hoje, muito aprendizado. E é isso. Muito obrigado a todos, obrigado especialmente ao professor Carlos, né, que bondosamente dedicou o seu tempo. E eu quero pedir aí que terminar com a oração, né? A gente acabou se empolgando ali no começo, e pelo menos aqui no período da gravação a gente acabou nem fazendo a oração, mas a gente pode terminar aqui com a oração, terminar com chave de ouro, né? Eu vou pedir para algum dos alunos que aqui estão fazer a oração. Vou pedir então para Nayane Melo. Nayane, você pode fazer a oração para nós, por favor? Você consegue? Posso sim. Pronto. Obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento.